Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Hoje estou meio complicado para gravar, mas vamos lá. Existe um versículo, se eu não me engano, lá em Provérbios, que fala mais ou menos assim: não seja justo demais e não seja mal demais. Nos dois, ele fala mais ou menos assim, que você não se destrua, que você não acabe com você mesmo. Por que ele fala esse tipo de coisa? Ele fala isso porque nós temos a tendência, por causa do que nos é ensinado nas igrejas, nós temos a tendência a irmos para os extremos. Então, nós temos o extremo de tentar sermos bons demais, santos demais. E isso claramente, abrindo um parênteses, isso é impossível. A Bíblia diz que a nossa justiça são como os trapos de imundícia. Não tem nada de justiça. Só que nos é ensinado a buscar esse extremo da justiça, da bondade, que é inalcançável. E por ser inalcançável, nós vivemos uma vida com culpa, porque nunca conseguimos chegar lá. E em contrapartida, quando entendemos que não conseguimos chegar lá, ou percebemos, ou temos a impressão de que aquilo não é para nós, porque nós não alcançamos, porque por uma questão de aparência, nós entendemos pela aparência do momento que pessoas chegam lá, mas de fato não chegam. E essas que têm essa sinceridade no coração, quando elas enxergam que elas não conseguem, e elas não entenderam a mensagem do Senhor, o Evangelho, a boa notícia do está consumado, as pessoas entram numa crise e vão para o outro extremo, que é ser mal demais. E aí elas entram numa dualidade entre um extremo e o outro. E isso gera um fardo imenso. Eu lembro quando eu estava lendo uma Bíblia, tentando estudar, tentando aprender. Eu lembro que eu cheguei num momento de desespero e eu peguei a Bíblia e taquei na parede e falei: eu não consigo viver isso. Isso é impossível. Só que nesse meio nos dizem que é possível e na verdade não é. Tem-se uma falsa impressão. Então nós vivemos nesse meio de sofrimento, de paranoia, de luta, de dualidade, que é uma dor constante, é um problema muito grande. E por causa desses extremos, nós somos extremados, levados a todo tipo de extremidade. Entre elas, nós só aceitamos amar de uma forma. Se nós não praticarmos o amor de uma forma padronizada, nós não amamos. Da mesma forma, a bondade. Eu quero falar aqui sobre esse extremo da bondade especificamente. Porque nós somos ensinados em cima de uma bondade mentirosa. Uma bondade aonde me leva ao abuso. E isso é uma bondade ruim. É uma bondade que me causa estrago, que me causa dor desnecessária. Porque as pessoas entendem que ser santo é não errar, é não pecar, é não fazer nada de ruim. E não é assim. Da mesma forma, as pessoas entendem que amar é estar dando beijos para todo lado, abraçando todo mundo, dando esmola para todo mundo, e também não é assim. E da mesma forma, a bondade. A bondade não é me deixar ser abusado. A bondade, ela anda em conjunto também com o amor. E o amor traz o crescimento. E como tudo provém do amor e da fé, porque já foi falado aqui que fé e amor são as duas faces de uma mesma moeda,
Então, naturalmente, a bondade ela vai trazer progresso, crescimento. E muitas vezes a minha bondade vai causar um incômodo em alguém, porque vai cobrar daquela pessoa uma atitude de crescimento, de maturidade. Entenda, tudo aquilo que você fizer, que você acha que é ser bondoso, e alguém se aproveita de você, abusa de você, isso não é bondade. Isso não é bondade, isso é um tipo de bondade doentia. É o tipo de coisa que pessoas espertas procuram por pessoas assim para explorar. Entenda, a exploração está em todo lugar. Na sua casa, no seu trabalho. Sabe aquele emprego que você tem e que você faz uma coisinha que as pessoas começam a sobrecarregar você? Ou no relacionamento, que você faz uma coisa de momento e a pessoa acha que aquilo é obrigação e te obriga a fazer e você se sente obrigado e aquilo vira um peso para você. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. É quando a pessoa... É quando alguém vem tirar sangue de você e aquela pessoa, ela está furando você várias vezes, não está encontrando e está te machucando. E você não tem a coragem de dar um berro e falar para, porque está doendo. Só que você sofre calado e pelo seu grito, muitas vezes a pessoa te machuca porque você não se expressa. Então você tem que aprender a botar para fora aquilo de fato que você é. Porque se você se cala, as pessoas abusam de você ou te machucam sem saber que te machucam. Então essa extremidade, ela é algo muito ruim. Essa extremidade, esse extremismo que nós tentamos viver, que tentam botar na nossa cabeça, que eu volto a falar disso, isso tem muito a ver com politicamente correto, isso que de fato é uma grande mentira, é uma grande hipocrisia moral, é uma grande hipocrisia, uma grande falácia, uma máscara social. Isso não existe, isso não funciona, isso é somente, como diz a palavra, para o trocadilho para inglês ver, entendeu? Então, não tente ser santo demais, não tente ser bom demais, não tente ser justo demais. E por contrapartida, quando você descobrir que você não pode, não se entregue pensando assim, bom, já que eu não consigo mesmo, agora eu vou cair na gandaia, eu vou me afundar de vez, entendeu? A coisa não funciona assim. O Senhor nos chama para o equilíbrio, tanto é que Ele fala em temperança, a coisa temperada, nem salgada, nem sossa, no padrão, no limite, no ideal. Então tire da sua cabeça esse pensamento de ser bom a ponto de ser abusado. Não é isso que Deus tem para você, não é isso que o Senhor tem para nós. Ele tem para nós a bondade com responsabilidade, a bondade com maturidade, a bondade com postura, limite e posição. Certinho? Não se permita ser abusado por causa da sua bondade. Não se permita ser usado. Aprenda por limite. Aprenda a dizer não. Quando você entende isso, você começa a dizer não. E você começa a barrar aquelas pessoas. Pensa assim, é como se você tivesse uma casa que não tivesse cerca. E as pessoas pisam na sua grama, entram na sua grama. E o fato de você se levantar e com postura e botar limite e arrancar da sua vida essa sensação de abuso, essa ação de abuso, as pessoas, elas vão se incomodar, porque elas só buscavam você, só procuravam você, porque você sempre estava disposto, e isso gera o abuso. E quando você age numa situação de abusado, você impede os outros ao redor crescerem e amadurecerem, porque as pessoas vão em cima de você,
Porque é mais fácil pedir para aquele que dá. É mais fácil exigir a obediência daquele que é obediente. E aí você impede os outros ao redor de crescer e amadurecerem. E você cria um ciclo vicioso de problema para você e para todos ao seu redor. Eu lembro quando eu trabalhava num local e eu, por gentileza, eu gostava de buscar a pizza que a gente comprava no almoço para comer. E eu peguei umas 3 vezes e começou a ser obrigação minha. E quando eu percebi, fulano vai, falei, não vou. E eu bati o pé. Tiveram pessoas que se ofenderam, mas a partir desse dia não fizeram mais. E eu me policiei com relação ao que eu fazia, porque as pessoas querem facilidade. E se elas encontrarem alguém que vão lhes dar essa facilidade, você se torna um capacho. Pensa nisso, tá bom? Pensa nisso. Quando você começar a erguer a cerca ao seu redor, as pessoas que são acostumadas a explorar você, elas vão se incomodar, vão até se sentir ofendidas e algumas vão até desaparecer da sua vida, mas que desapareça. Seja bondoso com responsabilidade, maturidade e posição. Esse tipo de coisa, como eu já falei, esse vídeo todinho, de extremismo, de que você tem que ser bonzinho para todo mundo, nem Jesus foi assim. Jesus não saía sorrindo para todo mundo, não saía sendo gentil com todo mundo. Jesus era firme ao ponto de que os discípulos, que tinha um versículo que fala assim, e os discípulos tinham medo de perguntar. Então até Jesus, ele chutou o pau da barraca, ele chutou a mesa dos cambistas dentro do templo. Os discípulos tinham medo de perguntar muitas vezes as coisas para ele, porque ele era bom, mas a bondade traz crescimento, e ele era firme também, e agia com amor, sendo assim. Pensa nisso, tá bom? Grande abraço, que o Senhor te abençoe e que a paz seja contigo, e até a próxima.